Então, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Quero ler com vocês os 5 primeiros versos. Verso 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 1. Malaquias, capítulo 1 e os 5 primeiros versos, onde nós vamos olhar para esses versos hoje e vamos aprender com eles. A palavra de Deus diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Palavra essa que é inerrante, ela é suficiente para nos ensinar, nos conformar, nos exortar, nos consolar. E fale aos nossos corações essa noite aqui, meu Deus. Não nos deixe sair daqui da maneira como entramos. Converta os nossos corações e convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, porque só o Senhor tem poder para fazer isso. Pai, seja conosco, em nome de Jesus, assim oramos, amém. Malaquias, o último livro das Escrituras, mais ou menos 100 anos que o povo de Israel tinha voltado do cativeiro babilônico. O cativeiro tinha ficado no passado, um grande trauma para a nação, e eles puderam testificar mais uma vez o resgate do Senhor com mão poderosa, onde Deus trouxe o seu povo à liberdade, tirou da escravidão e traz esse povo novamente à liberdade. E o povo reconheceu isso. O Israel reconheceu a mão poderosa, protetora e cuidadosa de Deus. Quando nós olhamos lá em Neemias 9, 33, 35, diz assim, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. O povo reconhece a mão poderosa de Deus. O Senhor é fiel, nós somos infiel. O Senhor é justo, mas nós somos injustos. O Senhor nos prosperou, o Senhor nos deu vida boa. E o que nós fizemos? Nós nos desviamos do Senhor. Eles reconhecem, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, em humildade, esse povo se voltou a Deus, reconhecendo que o problema é o coração deles, é a desobediência deles, é o orgulho deles. Mas pouco tempo depois, meus irmãos, esse mesmo povo que tinha reconhecido o pecado, que tinha pedido perdão, confessado tudo isso, eles haviam esquecido. Muito comum nos nossos dias, né? Muito comum. Deus nos perdoa, Deus nos restaura, e aí passa aquele período, nós voltamos para o mesmo chiqueiro, onde Deus nos tirou. Nós nos voltamos para as mesmas práticas. Então, nada mudou. O ser humano continua do mesmo jeito. Então, Deus aqui, ele levanta um profeta para chamar mais uma vez o povo ao arrependimento. Então, observa no verso 1.
O profeta começa: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então o profeta aqui, ele começa a sua profecia com uma palavra que é normalmente usada nas profecias de julgamento. Então, sentença. Deus vai falar alguma coisa contra esse povo. Então, significa mais do que uma palavra da parte do Senhor. É algo pesado, algo duro que o Senhor vai dizer. Mais uma vez, o Senhor, ele se volta para a nação para exortar. Mais uma vez, o Senhor tem que chamar a atenção. Parece muito dos nossos dias, né? Deus constantemente precisa de chamar a minha atenção e a sua. Nós somos como aqueles filhos desgarrados e desobedientes, que na segunda-feira de manhã nós os instruímos e na terça de tarde eles já estão desviados. E a gente volta a ensinar. Esse é o povo de Israel. Esses somos nós. Que hoje, domingo, a gente vem para um culto, a gente canta, a gente se alegra, a gente se arrepende, a gente faz um compromisso com Deus. Senhor, eu não vou mais faltar culto, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia. E amanhã é segunda, você põe marcha e vida que segue. E aí domingo que vem, se você voltar aqui, aí você lembra: nossa, Senhor. E essa é a nossa vida. Essa é a vida de muitas pessoas e nós já estamos em novembro. Talvez você fez isso em dezembro do ano passado, começou em janeiro, se arrastou por fevereiro, né? Engatinhou em março e mais uma vez você não leu a Bíblia. Mais uma vez você não se engrenou na vida de oração. Mais uma vez a igreja ficou sem poder contar com seus dons e talentos. Mais uma vez a igreja ficou sem contar com seus recursos. Em todos os sentidos, mais uma vez, você só pensou nas suas necessidades. É como o povo de Israel. E aí Deus chama a atenção. Deus aqui levanta um profeta para trazer uma palavra dura. E o profeta traz uma palavra pesada para o povo. Malaquias aqui, ele vem anunciar palavras que em nosso tempo nós não buscamos ouvir. Na verdade, nós não gostamos de ser exortados, nós não gostamos de ser repreendidos. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas nós precisamos. Nós vivemos hoje num espírito pós-moderno, né, num pragmatismo, que as pessoas correm atrás de mensagens suaves, mensagens de autoajuda que fazem cócegas na vaidade humana. Jesus te ama. Você é importante para o Senhor. E assim vai. E as pessoas gostam de ouvir esse tipo de mensagem nas plataformas de internet. Esses são os que têm mais seguidores. Se você vê, por exemplo, um dos que tem mais seguidores na internet no meio gospel, se podemos assistir, é o Dave Leonardo. Dave Leonardo, aquilo ali é um veneno pro povo de Deus. E as pessoas ouvem ele porque é gostoso, né? E ele ouvir Dave Leonardo, não só Dave Leonardo, Leonardo Salles e outros, tem muitos aí. Um agora que eu não esqueci o nome dele, Rodrigo Silva. Não escutem ele, é o arqueólogo. Meu irmão, tragédia. Ele é um bom arqueólogo, péssimo teólogo. E aí ele inventa de entrar onde ele não domina e aí vira uma caca. E essas pessoas estão cheias de seguidores. As pessoas gostam de ouvir essas pessoas, porque falam o que você gosta de ouvir. Não falam o que você precisa de ouvir. Isso é um problema. As pessoas gostam de mensagens agradáveis. Hoje, por exemplo, eu fico chateado com isso. Eu vou nos campeonatos do Davi e todo mundo ganha medalha. Eu não gosto disso. Não tem mais o campeão dos campeões. A gente não pode ofender as crianças. Eles vão chorar se eles vierem aqui, se eles disputarem um campeonato e não ganhar uma medalha todo mundo. Então todo mundo tem que ganhar uma medalha. E a gente não valoriza o esforço do time, o esforço daqueles que se empenharam para ganhar o campeonato. Para quê? No final todo mundo vai levar uma medalha para casa. No final todo mundo recebe a coroa.
E dentro da igreja, a mensagem que tem pregado é essa. Viva do jeito que você acha mais confortável. Viva um evangelho tranquilo. Venha na igreja quando você quiser. Leia a Bíblia quando der. Ore se puder. Não tem problema. Jesus te ama. No final ele vai vir, ele vai resolver os problemas, ele vai acabar com a maldade, ele vai acabar com a dor, ele vai acabar com o sofrimento, ele vai enxugar dos seus olhos toda dor e toda lágrima, e nós iremos reinar eternamente no céu. Olha que maravilha de mensagem. Mas essa não é a mensagem clara do Evangelho, essa não é a mensagem do Evangelho. Então, quando a nossa consciência não pesa em nosso coração pela vida que levamos, Deus, meus irmãos, em seu amor, traz uma palavra pesada para nos despertar do sono do nosso cristianismo. Nós estamos falando sobre pecado de manhã, a doutrina do pecado. Todos nascemos em pecado, todos. Você é um pecador, eu sou um pecador, está ali o Noah dormindo ali nos braços da vovó, é um pecador, inimigo de Deus. Quando atingir a idade da consciência, se não confessar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai morrer e vai para o inferno. Ninguém está livre disso. E às vezes nós vemos as pessoas falando, mas é uma injustiça ver essas coisas, crianças morrendo. Não, injustiça não, Deus Santo foi ofendido, não há injustiça. Há, na verdade, grande misericórdia de Deus para com a humanidade, porque Deus poderia já ter nos destruído, mas eu e você, nós estamos aqui por causa disso. Então, por isso que Deus às vezes precisa de nos chacoalhar com a mensagem mais dura, para que a gente acorde. Então Deus traz uma palavra que pesa, em primeiro lugar, aqui para o profeta. Malaquias traz essa palavra, traz essa denúncia de crítica. Ele não está preocupado em agradar e buscar o respaldo e a aprovação dos homens. Ele não está preocupado com o seu status. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela pesa também para quem vai comunicar. Às vezes, nós achamos que é muito fácil subir aqui e pregar o verdadeiro evangelho. É difícil. Domingo após domingo, a gente denunciar o pecado. Não é fácil. A gente queria um dia dar uma mensagem mais light. E aí, quando você acha que vai ser uma mensagem light, a mensagem light é se arrependa. Essa é a mensagem mais light que nós temos. Então, é uma mensagem pesada. O profeta também, ele sente esse peso, né? Paulo, ele alertou para mim e para você. Ele diz assim, que chegaria um tempo que as pessoas não suportariam o que Deus tem a dizer, a correção que Deus vai fazer. E isso é uma marca dos finais do tempo. E está muito visível isso. A igreja não está nem um pouco preocupada. Você vê crentes e mais crentes, e a gente conversa com crentes de outras igrejas, outras denominações, e a vida deles não muda. A grande maioria continua na mesma cadência de cristianismo. Ora quando der, vem quando der, contribui se puder, se der, trabalha se sobrar tempo. Então tudo para Deus é o terceiro, quarto, quinto plano. Mas eles querem ir para o céu. Né? Eles querem morar no céu de Deus. Não querem priorizar uma vida com Deus, mas morar no céu de Deus, todo mundo quer. E nós que recebemos a revelação, nós que somos receptores da palavra de Deus, nós não nos atentamos para essa realidade, que hoje é visível. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Isso é uma marca de final de tempo. É Deus, meus irmãos, nos alertando. É Deus nos preparando. Muitos hoje querem pregar o que funciona e não o que é verdade. Quando você vai para uma igreja que está muito cheio de gente, você pode perceber a mensagem lá, o louvor lá, a recepção lá, tudo é preparado e pensado.
Nós precisamos de agradar o povo, nós precisamos de manter o povo sentado nos bancos. Então Malaquias ele vem com essa tarefa difícil. E hoje tem muitos pregadores modernos que eles estão mais interessados em agradar os bodes do que alimentar as ovelhas. Meu irmão, é terrível quando eu converso com algum crente com mais de 2 anos de crente e ele não sabe nada da Bíblia, nada. Se você perguntar, explica o Evangelho, ele não sabe explicar. Ele não sabe. E eu vou dizer para você, a probabilidade de você não ser um salvo é grande demais. Porque se você não sabe explicar, você foi salvo de quê? Por quê? Como? Então você não entendeu o Evangelho. A grande mensagem que é pregada hoje, meus irmãos, é Jesus te ama e tem um plano na sua vida. E isso não salva ninguém. Jesus te ama, tem um propósito, e Ele quer te livrar do inferno. Olha que mensagem boa. É tudo que eu quero ouvir. Uai, alguém me ama? Tem um plano bom para mim? E ainda vai me tirar do inferno? Uai, onde é que eu assino? É isso que eu quero. É tudo que a gente precisa de ouvir. Nós precisamos de ser amados. Nós gostamos disso. E tem um Deus que me ama, tem um plano bom para mim, e ainda vai me tirar do inferno? Mas essa não é toda a verdade. E por causa disso, meus irmãos, Está cada vez mais cheio de crentes. Olha, nós somos, dizem as pesquisas, mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E nós somos uma das nações mais depravadas sexualmente. Nós somos depravados. As mulheres hoje, os homens hoje, o negócio tá terrível. Nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Mas nós dizemos que somos mais de 40 milhões de crentes. Então, que cristianismo é esse? A conclusão lógica que nós chegamos é que não é um cristianismo bíblico, não é a mensagem que Deus mandou pregar. Ninguém quer pregar o verdadeiro evangelho. Porque hoje é um evangelho sem arrependimento, uma salvação sem conversão. Então é fácil, é gostoso de ouvir isso. O que eu preciso de fazer para entrar no céu? Venha para Jesus. Frequenta a igreja, ora de vez em quando, dá o dízimo quando der. Ai, é fácil demais. E esse não é o evangelho, meus irmãos. Você não precisa de arrepender. Continua com a sua vida do jeito que está. Continua acessando pornografia, continua pagando, comprando sem pagar. Continua mentindo, continua fofocando, continua adulterando, continua, não precisa de se arrepender. Deus é bom, Deus é amor. No final, Deus vai salvar todo mundo. Essa é a mensagem. É um cristianismo sem arrependimento. Então Deus ele precisa de levantar profetas para que o povo se levante. A mensagem aqui de Malaquias é uma mensagem dura, pesada, mas ela é proferida pelo Todo-Poderoso. Sentença pronunciada pelo Senhor. Israel era a igreja, né, no Antigo Testamento, era o povo de Deus. Agora em Cristo nós temos uma nova aliança com Deus e nós somos parte do seu povo. Nós somos agora a igreja, o povo de Deus é a igreja. Esse é o povo de Deus. E Deus nos deu a sua santa palavra para que através dela, né, os seus profetas continuassem exortando. O profeta bíblico, meu irmão, não é aquele que diz assim, diz o Senhor, a sua vida vai melhorar. Eis que te digo, Deus agora amarrou Satanás, aquela causa na justiça foi destravada. Não, isso não é o profeta da Bíblia. O profeta da Bíblia vai dizer, se arrependa, converta ao Senhor. Mude de vida. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, trabalhe. Confesse seus pecados. Essa é a mensagem, meus irmãos. Ela é dura, mas ela é precisa. E a mensagem também ela é pesada para nós hoje.
Então, sempre na história da igreja que ocorrer profanação do culto, a desobediência aos mandamentos, a falta de interesse nas coisas de Deus e a ausência de fé em tempos difíceis, Deus sempre levantou e sempre vai levantar seus profetas para alertar a igreja. E era isso que estava acontecendo em Israel. O culto ficou frouxo. E se você ler toda a carta do profeta Malaquias, você vai perceber que as pessoas faziam coisas terríveis. Por quê? Desprezaram o culto a Deus. Por isso que nós somos chamados a pregar a palavra insta, seja oportuno, corrige, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Pregue a palavra, pregue a Bíblia, fale da Bíblia, conheça a Bíblia. Mais uma vez, pregue a Bíblia. Nós somos chamados a falar o que Deus ordena e não o que agrada aos homens. Mas há um pecado que ele assalta os nossos corações, né? Temor de homens. Nós tememos o que as pessoas vão pensar de nós. Nós sempre queremos manter uma reputação com as outras pessoas de gente boa. Ah, não, ali tem uma pessoa que a hora que eu preciso, ele me ajuda. Ele não me repreende, ele sempre me dá uma segunda chance, ele sempre me acolhe, ele não briga comigo. É pior do que uma mãe, é uma avózona. Mas o Senhor, meus irmãos, nos chama a exortar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Aqueles que estão bem espiritualmente, cuide dos que não estão, exorte, chame a atenção com amor, com longanimidade. Mas não, nós gostamos no Brasil de ser politicamente correto. Nós não confrontamos ninguém, nós não falamos a verdade que precisa ser dita, porque a gente não quer nem comprar essa briga. Mas Deus, ele precisa de levantar os seus para que a mensagem que liberta, que salva, seja pregada. Porque a mensagem de Deus é a única que pode salvar. A salvação, ela só vem pela pregação do Evangelho. Não há outro meio de salvação que não seja a palavra pregada. Então a mensagem de Deus, ela tem um propósito de salvá-lo e não de entretê-lo. A intenção de Deus é conversão, é arrependimento, é mudança de vida. A palavra pregada, ela te livra da morte, da ira vindoura. Ela denuncia o seu pecado. E é isso que Deus fez aqui, é isso que Deus faz, é isso que Deus tem feito. Deus sempre precisa de chamar a nossa atenção, porque Deus é bom. E aí no verso 2 aqui, o profeta vai dizer assim, ó: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó. Aqui é como se fosse um diálogo do povo com Deus. Deus está falando aqui, ó: eu amei vocês. E olha como vocês têm tratado o culto, olha como vocês têm vivido uma vida diante de mim. E aí o povo fala: o Senhor tem nos amado? Como que o Senhor tem nos amado? Que jeito que o Senhor tem nos amado, Deus? Aí ele vai arremeter lá no nascimento do patriarca. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia amei Jacó. Deus aqui começa afirmando o amor dele para o povo. E o verbo aqui do hebraico, amei aqui, traz a ideia de que Deus não somente amou um dia, mas continua amando o seu povo. É um amor contínuo. Eu vos tenho amado. Esse povo que foi escolhido, esse povo que foi mantido, protegido, guardado, repreendido, corrigido, restaurado. E Deus sempre demonstrando amor e cuidado com esse povo. E o povo aqui, mais uma vez, tinha distanciado de Deus.
E quando, meus irmãos, nós estamos longe de Deus, mais dúvida do seu amor, ela cresce no nosso coração. Todo mundo que tem dúvida com relação se Deus existe, Deus não me ama mais. A probabilidade dessa pessoa estar já distante de Deus, lembre disso, primeiro você se distancia da igreja, se distancia do povo de Deus, se distancia da oração, se distancia da leitura bíblica, e depois você começa a questionar, Deus não me ama, na igreja ninguém me ama. Aí você fica, ó céus, ó vida, ó azar. Então, é sempre a mesma coisa. O distanciamento de Deus, meus irmãos, faz com que muitos pensem que Deus não importa, que Deus não ama. E é isso que acontece. E a distância da oração, a distância da leitura e a distância da comunhão faz com que você esqueça dos benefícios, das misericórdias que Deus fez na sua vida até naquele momento. Você começa a achar que o seu problema é grande demais, você acha que a sua vida é ruim demais, você acha que nada está bom, e aí vem a dúvida, vem a falta de contentamento, vem a murmuração, e vem outras e outras coisas. Por quê? Porque você está longe das 3 coisas, fundamentais que Deus colocou para nós recebermos essa graça, esse alimento, essa força, esse poder espiritual, que é a leitura, a oração e a comunhão dos santos. E a primeira coisa que nós cortamos é oração, leitura e comunhão. Aí você está fraco, desanimado, se sentindo desprezado por Deus. Deus não me ama, minha vida está difícil. Mas você cortou o relacionamento com Deus, você parou de orar, você parou de ler, você parou de comunhão com a igreja. É um meio de graça. Deus colocou esses canais para você receber o cuidado, o amor de Deus. Lembra, a igreja é o braço de Deus no mundo. Nós somos a representação visível do Deus invisível. Mas muitos têm corrido da oração, da leitura e da igreja. E se sentem assim por causa disso. E o povo aqui tinha distanciado de Deus. Mais ou menos 100 anos depois do cativeiro babilônico, 70 anos de escravidão ferrenha. Escravidão pesada, um povo mau. A geração esqueceu da correção de Deus e estavam fazendo a mesma coisa. Os puritanos, que são os crentes do século XVI, XVII, XVIII, eles nos ajudam a observar, por exemplo, o primeiro mandamento. No breve catecismo no catecismo de Westminster, na pergunta 104, ele pergunta assim, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Então compre um catecismo, você vai aprender muito da Bíblia. O catecismo é o melhor lugar onde se aprender a Bíblia. Então ele vai perguntar, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Aí ele vai dizer, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, tê-lo na mais alta consideração, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e gratidão, prestando-lhe toda obediência e submissão de nosso ser, ter cuidado de agradá-lo em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Essa é a receita. Aí uma autora, olhando para isso aqui, Elise Fitzpatrick, ela escreveu um livro que você tem que ler, chama Ídolos do Coração, e um livro maravilhoso. Ela chama a nossa atenção a observar esses verbos usados aqui intencionalmente por esses homens de Deus. Então ele vai dizer, pensar em Deus. Aí eu te pergunto, você pensa em Deus continuamente ou só de vez em quando? Você pensa em Deus da hora que você levanta ou só quando a coisa arrocha? E aí você não dá conta mais de resolver, e aí você fala, Deus me livre, Deus me socorre. Você pensa em Deus constantemente ou só quando você está precisando de alguma coisa? Pensar em Deus, meditar em Deus.
Você medita no caráter de Deus, em quem Deus é, no amor de Deus, na salvação de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Você todo dia levanta e lembra de Jeremias dizendo assim, ó, vocês não são mortos por causa da minha misericórdia. O próprio Malaquias vai dizer assim, ó, eu não mato vocês porque eu não mudo. Então, o caráter imutável de Deus, o amor eterno de Deus, é um motivo de nós estarmos aqui hoje. Você não morreu hoje, não é porque você é bom, está cuidando da saúde, se alimenta bem, sua expectativa de vida está melhorando. Não, você não morreu hoje porque a misericordiosa mão de Deus proveu para você vida por mais um dia. Você medita nessas coisas, na santidade de Deus, na bondade de Deus. Quando você vai pecar, você medita, nosso Deus é um Deus santo. Isaías vai dizer que até os anjos cobrem o rosto diante da santidade de Deus, e você vive do jeito que você quer, você ouve o que você quer. Aí você diz que você é crente, então se você é crente, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e você não tem cuidado com o que você assiste, você não tem cuidado com o que você ouve, você não tem cuidado com o que você fala, você não tem cuidado aonde você vai. Então a ideia é, aonde eu vou, Deus está comigo. E aí às vezes, olha o que eu coloco o Espírito de Deus para assistir, ouvir e falar. Talvez isso é falta de meditar, ruminar, pensar. Lembre-se de Deus. Então, você lembra dele em tudo? Ou só raramente pensa nele? Confiar em Deus. Lembra? Você só confia em quem você conhece. Oséias vai dizer isso, né? O meu povo se perde por falta de conhecer. Conhecer quem? A Deus. Alguém chegou em mim essa semana e falou assim para mim, eu quase te liguei. Aí eu falei, é mesmo? O que foi? Quando eu estou sozinho lá em casa, começa a ter barulho nas portas. Aí eu falei, como é que é isso? E aí eu comecei a rir. Aí ele não ri não. Aí eu falei, mas por quê? Você não acredita não? Eu falei, acredito e existe. Eu falei, isso é verdade. Aí eu falei, mas me conta mais. É eu ficar sozinho lá em casa. A mulher sai, os meninos saem, a porta bate mais de uma vez, as coisas ficam lá e eu estou com medo desse negócio. Eu falei, é mesmo? Eu falei, você tem que acertar sua vida com Deus. Você está achando que eu vou lá, vou orar por você e a macumba vai sair? Ele falou, Deus não brinca não. As coisas não são assim não. As coisas não são assim. Se a sua casa não vive debaixo da santidade de Deus, debaixo do amor de Deus, do compromisso com Deus, eu vou lá orar para quê? Vocês vão continuar fazendo a mesma coisa? Você não está preocupado com o compromisso com Deus? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele falou para Jeremias, para de orar por esse povo, Jeremias, para, eu não vou ouvir. Falei para ele, não adianta eu orar por você não, Deus não vai ouvir minha oração, porque você não quer compromisso com Deus, você quer só que as portas do armário parem de bater, quando você está sozinho. É isso que você quer, você não quer compromisso com Deus. Falei, eu quero que você caga na calça de medo. Tomara que ele materializa lá e converse com você no armário. Meu irmão, porque as pessoas brincam com Deus. Eu falei para ele, ó, não subestime o poder do diabo, que ele existe. Mas não superestime também não, que ele é uma criatura de Deus. Mas isso é realidade, meus irmãos, isso acontece. Mas as pessoas não pensam em Deus, as pessoas não confiam em Deus, por quê? Porque não conhecem a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe quem Deus é. E a grande maioria das pessoas pensam em Deus como alguém forte, e o diabo só não lê o pensamento, o resto faz do mesmo jeito. E aí a gente acha que, né, quem viu a luta do Mike Tyson, né, 58 anos, foi bom pra caramba. E a gente acha que Deus é ali, ó, vai ganhar no finalzinho, Deus vai dar um golpe, um soco e... Meu irmão, Deus é todo poderoso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, com o sopro da sua boca, Ele vai resolver todo o problema. Você não vai ver Deus fazendo alguma coisa de, nossa, eu tenho que apertar. Não, não, com o sopro, meu Deus, o nosso Deus é todo poderoso. O diabo, Calvino vai dizer, o diabo, ele é o diabo de Deus. Ele fica preso igual um cachorro na corrente assim, e Deus fala, pega, ele pega. Lembra, Jó? Foi Deus quem falou, pega, vai lá e arrebenta com a vida de Jó, pode ir.
É porque vocês não conhecem a Deus. E quando você não conhece a Deus, meus irmãos, a realidade espiritual que existe, ela começa a assolar o seu coração de medos e temores. Aí você fica doido, bate palma com a perna. Porque você não conhece esse Deus. Aí você não confia por quê? Porque você não conhece. Você confia mais no seu dinheiro, na sua profissão, no seu talento, nos seus recursos, em alguma pessoa, mas você não confia em Deus. Então, quando esses verbos aqui, essas atitudes, lembra, o professor de português, verbo, ele está demonstrando ação, é atitude. Então, quando essas atitudes aqui, elas fazem parte e estão presentes na nossa vida, nós percebemos o amor de Deus na nossa vida. Aí a gente vai entender por que João vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é o Deus amoroso. E nós refletimos esse amor porque Ele comunicou graciosamente o amor conosco. João 15,16 vai dizer assim, lembra, João é o profeta do amor. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E aí o pessoal só pega só o finalzinho, hein? Tudo que você pedir, Deus vai te conceder. Esquece de toda a dinâmica. Então, meus irmãos, a consciência completa, total do amor de Deus por nós é o remédio, é o bálsamo, a resposta de todos os nossos males e de todas as nossas dores. Você tem que conhecer esse Deus. E como que você conhece a Deus? Lendo e orando. Você ouve a Deus lendo e fala com Deus orando. E através do corpo de Cristo, da igreja, você recebe a instrução, a exortação, o amor, a consolação. Não tem outro remédio. Não tem. Mas se tivesse um chip, se tivesse... A gente fazia, mas não, a Bíblia diz que não tem. Por isso que crente que não gosta de ler, está com defeito de fábrica. Porque Deus se revelou num livro, se você não gosta de ler, tem alguma coisa errada. É livro, é ler, você tem que gostar. E se não gostar, você continua lendo sem gostar mesmo, não tem outro jeito. O YouTube está aí, né, o Spotify, você pelo menos ouve a Bíblia. Porque quando eu e você temos a absoluta certeza de que Deus nos ama, tudo mais, mesmo os mais graves problemas, tornam-se sem importância, porque nós conhecemos esse Deus que é poderoso, que é soberano, que controla e está no governo de todas as coisas, na minha vida e na sua vida, nada foge ao controle dele, e se alguma coisa está fora do meu controle, eu sei que não está fora do controle dele, e aí eu descanso. Não é porque está tudo bem, é porque está tudo bem naquele que tem cuidado de todas as coisas. Na sala de controle de Deus, está tudo organizado. Mas quando você não conhece esse Deus, você entra em desespero. Porque você acha que você tem que fazer alguma coisa. E às vezes Deus nos coloca em situações que não tem o que fazer, só confiar. Você precisa de conhecer esse Deus, conhecer o amor de Deus. Lembra, o batismo de Jesus vem uma voz do céu e diz assim, este é meu filho em quem me comprazo, eu amo. Logo depois ele vai para onde? Para a tentação no deserto. Aí chega o diabo e fala assim, se você é filho de Deus, por que você não faz isso? É isso que o diabo faz, a estratégia sempre é a mesma. Então você é crente? Como é que você é crente? Olha o câncer. Bateu o carro. Ficou doente. Falta dinheiro. Acabou o emprego. Você não é crente? Você não é filho de Deus? Mas quando você conhece ao Deus a qual você serve, você sabe que a sua vida não está nem 1 milímetro fora do controle dele. E aí você descansa. E você descansa não é porque você é um doido e as coisas estão indo muito bem e você gosta de sofrer. Não! Você descansa no barco, no meio da tempestade. Era isso que os discípulos tinham que ter feito. A tempestade começou, balançou, o barco vai virar, eu olho para Jesus, ele está dormindo? Eu vou dormir também, Se ele é Deus, dono do vento, mandou o vento trabalhar e ele está dormindo, eu vou dormir. É isso que tinha que ter feito os discípulos. Vamos dormir, gente.
não tem o que fazer, é o vento. É problema de Deus, vamos dormir. Se ele está dormindo, vamos dormir. Foi isso que eles fizeram? Desespero. Senhor, nós vamos morrer. Por quê? Lembra, Deus ali está se relacionando com eles estão conhecendo esse Jesus. Tanto é que, se você lê os evangelhos, uma cambada de covarde os discípulos. Não é assim? Quando Jesus foi pego, todo mundo fugiu. Foi, todo mundo vazou, só ficou o menino, que era o João, que era o mais novinho. Todo mundo deu no pé. Mas quando Jesus aparece ressurreto, meu irmão, parece que eles tinham tomado uma potência. Eles ficou brabo. Ganharam poder, eles entenderam, esse é o nosso Deus. Jesus é assunto ao céu, Pedro vai pregar lá no Sinédrio. Mata quem tiver que me matar, e ele prega, e uma ousadia, uma coragem. A história vai dizer, meus irmãos, que os crentes entravam na arena do Coliseu, e os leões vinham comendo e eles cantando o hino de louvor. Eles não são doidos não, eles conhecem o Deus a qual eles servem. A perseguição na igreja, eu estava vendo uma pesquisa do Portas Abertas. Nos últimos anos, mais de 350 milhões de crentes são perseguidos diariamente de maneira ferrenha. Hoje acontece isso. O problema é que eu e você aqui no Brasil, a vida é boa demais. E tem irmãos que estão perdendo a vida todos os dias por causa do Evangelho. É porque são doidos? Não, porque eles conhecem ao Deus ao qual eles servem. E é isso que eu e você precisamos fazer. Então, após Deus aqui declarar seu amor pelo povo, essa é a resposta que ele ouve. Eu amo vocês, povo de Deus. Eu amo vocês. Ah, você ama como? Você ama como? E talvez seja isso que muitos de nós aqui pensamos. Mas a gente não tem coragem de dizer isso para o pastor, ou para um colega, ou para um amigo da igreja. O que está acontecendo? Não, Deus não me ama, não acredito mais em Deus. Você não vai falar isso, não é doido? Mas você pensa. Aí Deus fala para eles, eu amo vocês. Ame em quê? Me diga. E aí a igreja hoje, a modernidade, acostumou com os jargões. Jesus te ama. Jesus te ama. E é tão interessante quando você não conhece a Deus com o evangelho atrapalhado que é pregado, aí isso causa confusão mesmo. Jesus te ama, tem um plano na sua vida, vai te livrar e o chicote está estralando aqui na sua casa. Deus vai te dar vitória e meu casamento está indo para as cucuia. Deus vai restaurar, vai prosperar e a vida financeira cada dia vai mais para o buraco. O desemprego cada dia mais perto. Você descobre uma doença, você descobre um problema. Isso causa confusão por causa do evangelho que é pregado hoje. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. E Jesus te ama? Claro que Ele te ama. Ele tem um plano na sua vida? Tem um plano na sua vida. Mas o plano é dele, Ele não revelou nem a mim, nem a você. Talvez o plano de Deus para a sua vida é você sofrer até morrer. Já parou para pensar nisso? O Valdeir não falou aqui que ele conhece lá? Vontade de Deus. É por isso que eu e você não conhecemos esse Deus. E nós não estamos aqui pulando de alegria, porque nós aqui estamos com saúde. Todo mundo aqui almoçou, todo mundo aqui vai jantar, todo mundo aqui tem um ar-condicionado para dormir. E a gente não entende isso como graça, misericórdia, favor, amor de Deus para conosco. Talvez você veja aqui hoje porque você fala, eu vou lá. Então esse povo estava desse jeito. E aí esse povo fala assim, Senhor, que amor é esse que o Senhor nos deixa passar por esses problemas? Olha como é que está a minha vida, cada dia pior. Os persas continuam a nos dominar. Eles nos assolam as plantações. Era o que estava acontecendo em Israel. Então o Senhor nos ama? A gente cada vez fica mais pobre. Os persas cada vez mais ricos porque eles estão nos assolando aqui, nos escravizando. Que amor é esse? É o que muita gente pensa hoje. Cadê a promessa? O pastor falou que eu ia ter vida e vida em abundância. Cadê essa abundância de vida? Que a única abundância que tem na minha vida
é sonho que está sendo perdido, é relacionamento que está sendo quebrado, é finança cada vez mais apertada. Eu fui enganado. Esse cristianismo não funciona. Me enganaram. A vida abundante eu não conheço, porque a realidade da minha casa é outra. E a gente observa a murmuração do povo, ela é independente da época. Era essa a murmuração naquele tempo e é essa a murmuração hoje. Não compensa servir ao Senhor. Não é assim que muitos dizem? A igreja, o pastor só quer o dinheiro. Não é assim que eles falam? Quando eu falo para as pessoas que eu sou pastor, eles acham que eu sou rico. E eu queria mesmo. Queria que Deus enchesse o bolso de vocês de dinheiro. Pelo menos dobrar meu salário umas 3 vezes aí. E ainda não sou bobo. Só que a gente não entendeu ainda que Deus vai nos abençoar através do bolso de vocês. Mas a gente é tão mesquinho, tão egoísta, que você prefere ver uma igreja pobre, e porque você não entendeu que Deus abençoa através da igreja. Deus não faz chover dinheiro do céu. Então essa é a realidade que as pessoas têm da igreja. Que o pastor rouba, ou o pastor mente, aí o pastor tem outras mulheres. E eu já ouvi cada coisa que eu fico até com vergonha. Dependendo do lugar, eu nem conto que eu sou pastor. Na verdade é difícil das pessoas saberem que eu sou pastor. Eu entro de boa lá, tranquilo, porque às vezes a gente passa vergonha. Passa vergonha, porque o cara acha que a gente está... E a gente sabe que a igreja verdadeira, uma igreja saudável, ela não tem nada a ver com isso. Aí as pessoas olham para a realidade do que eles veem, olham para a vida dos crentes para testar isso tudo, e é verdade. Não, ser crente, e eu tenho um cunhado, minha mãe, meu pai, meus irmãos são crentes, estou fora desse negócio de ser crente. E aí vem a murmuração é inerente ao homem. E ao longo da história era assim Israel e é assim hoje. As pessoas medem o amor de Deus por meio das coisas materiais, da situação financeira e do conforto que elas têm ou deixam de ter. As pessoas medem o amor de Deus nisso. Então o simples fato de você ter amarrado o sapato hoje sozinho, bebido uma água. Eu estava vendo na internet uma menina lá que ela não tem esôfago. Ela não tem esôfago. Você já parou para pensar que ela não tem o prazer de tomar uma água gelada? Olha que terrível. E você hoje deve ter tomado uns 2 litros d'água. E a água desceu assim gelada na sua garganta. E você não agradece a Deus por isso, porque você está familiarizado com as bênçãos de Deus, porque você acha que bênção de Deus é um carro melhor, uma casa melhor, dinheiro no bolso. E não é. Não é. Porque se você estiver numa situação de doença, meu irmão, você vai querer dar tudo que você tem para ter uma saúde. Então, a gente vai invertendo os valores. Então, era isso que estava acontecendo com o povo. Estava reclamando, Deus não nos ama, olha o que está acontecendo conosco. E nós podemos observar 2 atitudes aqui no questionamento cínico de Israel, com relação ao questionamento do amor de Deus. A primeira atitude deles aqui, em relação ao amor de Deus, é a insensibilidade. Eles estavam insensíveis. E a raiz do pecado do povo é a insensibilidade ao amor de Deus e a sua fraqueza. Por quê? Porque o povo não enxergou na disciplina de Deus, na correção de Deus, o gesto de amor. E esqueceram aquilo que Provérbios vai dizer, que Deus disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho. Então, meus irmãos, lembra disso, nunca se esqueça disso. Os filhos de Deus, os crentes regenerados, vão ser alvo constante da correção de Deus. Como? Aí Deus faz do jeito que ele achar melhor. Agora, se você não é crente, você vai ser alvo do juízo de Deus. Como? Aqui, enquanto você está vivo, a gente vê o que Deus pode fazer. Mas o mais grave é a condenação eterna. Então não existe na Bíblia essa ideia de que se você está bem, Deus está
aprovando, se você está mal, Deus está desaprovando. Não! Você pode... Lembra de Jó de novo, um justo homem. E o que aconteceu com Jó, eu e você não suportaríamos uma semana. Meu irmão, enterrar um filho deve ser uma tragédia. Uma tragédia. Essa semana eu estava vendo a Luísa, saiu do banheiro, e eu fiquei lá olhando para ela assim, falei, misericórdia, Senhor. Já pensou se eu tiver que enterrar essa menina? Eu pensei nisso. Eu agradeci a Deus pela vida. Agora você imagina Jó que enterrou 10 numa jipada só. É 10 caixão, 10 velório. Não, um velório com 10, né? E Deus estava por trás de tudo isso. Então o fato de Deus nos corrigir não é porque Deus não nos ama, muito pelo contrário, Ele é o Deus que corrige a quem ama. Então, se você é crente e as coisas estão arrochadas para você, é Deus te corrigindo. Pode ser, né? Pode ser Deus te corrigindo. Se alegre com a correção de Deus, porque Deus poderia fazer o quê? Aquilo que ele fala lá em Paulo, em Romanos 1, né? Eu os deixei. Lembra, João vai dizer que eu e você, nós estamos guardados, protegidos na mão de Deus. Nada, ninguém nos tira da mão de Deus. Deus nos guardará. Mas os ímpios, Deus vai dizer lá em 1 Romanos capítulo 1, que Deus os deixou à própria sorte. A pior condenação de Deus, meus irmãos, é quando Deus deixa eu e você fazer o que a gente quer. Isso é a pior tragédia. Deus nos deixa a bel prazer. E aí, muitos tiram os olhos das Escrituras e questionam o amor de Deus. Aí faz igual o salmista, que olha e ele inveja a prosperidade dos ímpios. E esse povo falou, se você for lá no capítulo 4, verso 15, esse povo aqui vai dizer assim, ó, felizes os soberbos, tentam o Senhor e nada acontece. O Senhor nos ama como? Olha o que nós estamos passando aqui, a vida está difícil. Bom está para os ímpios, para os povos de outras nações. Eles tentam o Senhor, difamam, prestam culto a outros deuses. Eles nem amam o Senhor, não estão nem aí para o Senhor. E a vida deles só melhora. As coisas só ficam boas na casa deles. E nós? Não viram na correção de Deus, meus irmãos, o amor. Se sentiram injustiçados. E o pecado sempre encontrará uma porta aberta onde o amor de Deus é colocado em dúvida. Lembre disso. O pecado sempre encontrará uma porta aberta onde o amor de Deus é colocado em dúvida. A segunda coisa aqui é uma atitude em relação ao amor de Deus deles, é a ingratidão. Insensibilidade, ingratidão. Lembra? É o que acontece quando a gente vai se distanciando de Deus. A gente reclama, a gente murmura, a gente fica insensível. E aí a gente fica ingrato. E a ingratidão tem os olhos fechados para a bênção recebida. Porque um coração ingrato, uma pessoa que não reconhece a bondade de Deus, nada do que Deus faz está bom. Nada. E quantos de nós aqui esquecemos dos benefícios de Deus? Quantos de nós aqui? Você agradeceu a Deus pelo simples fato de você ter amarrado um sapato hoje? Você levantou da cama e você não precisa de auxílio de ninguém. Ninguém. Você vai tomar um banho sozinho, você vai esfregar as costas, enxugar. Faz esse exercício. Na hora que você chegar na sua casa hoje, você vai no banheiro. Dependendo do que você vai fazer lá, você vai fazer sozinho. Isso é maravilhoso. Você vai se limpar sozinho. Você vai escovar seu dente sozinho. Mas está tão acostumado a fazer essas coisas que a gente não vê isso como bênção de Deus. Por causa de um coração ingrato. O povo, quando voltou do cativeiro, eles estavam esperando o reino restaurar de Davi, os anos de paz, as riquezas de Salomão. Por quê? Porque os nossos olhos estão fixos, como os deles, nos tesouros terrenos. Eles queriam, eram os tesouros terrenos, era reinado restaurado, era vida boa. A gente quer a paz do tempo de Davi, a gente quer a riqueza do tempo de Salomão. Cadê, Senhor? O Senhor falou que ia fazer, cadê? Nós não estamos vendo, nós somos escravos do mesmo jeito.
E aí eu e você, nós só consideramos bênçãos extraordinárias e esquecemos que o simples ato de levantar de manhã é uma grande bênção. Porque a gente não associa essas bênçãos. É por isso que Jeremias vai dizer que os motivos de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E todos os dias elas se renovam na minha vida. Aprenda a valorizar a bênção, a graça de você ver seu filho acordando e você vai levar ele para a escola e não para o hospital. Mas a gente esquece. E aí você está assim, mas Deus não me abençoa. Eu estou aqui, passa ano, entra ano, e Deus não faz nada na minha vida. Meu irmão, isso é insensibilidade, isso é ingratidão. Então, Deus aqui, Ele faz um alerta. Deus fala que ama, você não nos ama. E aí Deus ele vai explicar. Não foi Esaú, irmão de Jacó? O Senhor, todavia, amei Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei uma herança aos chacais do deserto. Se Edom aqui é o povo descendente de Esaú. Se Edom diz fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus aqui, ele volta para o episódio lá de Gênesis, quando Isaac vai perguntar para Deus o que está acontecendo, porque tem um problema na barriga da gravidez da mulher lá, ela está sentindo uns negócios lá, e aí Deus vai falar assim, não, 2 nações estão aí no seu ventre. 2 nações, o povo de Deus e o povo edomita, Esaú e Jacó. E aí Deus vai dizer assim, eu amei Jacó, aborreci ou rejeitei Esaú, dependendo da sua tradução. Eles não tinham feito nada, Deus olhou no corredor da história, antes da fundação do mundo, ele escolheu Jacó para ser o patriarca da nação. Isso basta. O Senhor nos ama como? Como eu te amo? Eu amei Jacó, desprezei, não amei, rejeitei Esaú, fiz de vocês um povo, me revelei a vocês, cuidei de vocês, tirei da escravidão, abençoei vocês, cuido de vocês, corrijo vocês, vocês se identificam como meu povo. Quer prova maior do que essa? Ele volta lá, meus irmãos, no nascimento. Deus é um Deus soberano. Paulo, em Romanos 9, do 10 ao 16 aqui, meus irmãos, nos apresenta a escolha de Deus, não só como um Deus soberano, mas como prova do seu livre amor para com seu povo. Ele escolheu esse povo, e quem é você para discutir com Deus? Olha o que ele vai dizer. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta que você faria. Mas Deus é injusto. Deus escolheu o Jacó e não escolheu Esaú? Olha que injustiça. E Deus fala aqui, eu escolhi eles antes de nascerem. Eles não tinham feito nada. É uma escolha soberana. Aí você vai dizer, Deus é injusto. Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que te levantei, para mostrar em você o meu poder e para
que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece o coração de quem Ele quer. Esse é o nosso Deus. Mas é porque você não conhece a soberania, o poder, a majestade de Deus. E aí você pensa acerca de Deus aquilo que você não deve pensar. Aí você não consegue confiar nesse Deus soberano, nesse Deus poderoso. Ele vai dizer, Faraó foi levantado no Egito para que o meu poder fosse manifestado nele. Eu escolhi Jacó, eu escolhi um povo, antes mesmo deles nascerem. A eleição, meus irmãos, ela existe, ela é bíblica, está aqui. E ela é um ato livre da graça de Deus. A eleição aconteceu mesmo antes deles nascerem. Paulo em Efésios vai dizer assim, ó, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo para si. 2 Timóteo 1:9 vai dizer assim, ó, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Ou seja, a escolha de Deus não foi porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ponto, meu irmão, a gente não discute. Eu e você, nós estamos aqui pela graça grandiosa de Deus. Quando a sua fé vacilar, meus irmãos, se apegue, lembrando de quem te salvou. Você está aqui, Deus abriu seus olhos, Deus falou do Evangelho para você, você entendeu a respeito do pecado, da condenação, você se arrependeu, creu em Jesus, você foi batizado, e isso é graça de Deus. Não foi porque você fez alguma coisa, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, é porque a graça de Deus te alcançou. Então todas as vezes que você for questionar a bondade, a misericórdia de Deus, lembre que Ele te amou pelo simples fato maravilhoso de ter se revelado a você. E você hoje não é um ignorante. Você pode passar as piores coisas nessa vida, e talvez nós poderemos passar, mas tem data de validade. Um dia isso tudo vai acabar. E nós reinaremos eternamente com o nosso Salvador. Por única e exclusiva graça dEle. Graça dEle. Isso é maravilhoso. Ele vai dizer, eu amei Jacó, eu aborreci Esaú, e ele vai falar no texto aqui, ó, se os edomitas, se os filhos de Esaú forem destruídos e eles falarem assim, ó, nós vamos reconstruir de novo, Deus vai falar assim, eu vou destruir vocês de novo. E o texto vai dizer assim, ó, é um povo que Deus está irado todos os dias. Meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Deus aqui está falando que, ó, eu amei vocês, Israel, mas os edomitas, eu estou irado com eles todos os dias. Eles não têm chance, acabou. É vocês que são meu povo, é vocês que eu escolhi. Eles podem até se levantar, eu vou derrubar de novo. Eu estou irado, eu rejeitei eles e acabou. Eles estão rejeitados. A escolha é soberana de Deus, meus irmãos. Deus não rejeitou o seu povo, Ele está dizendo assim, ó, eu não rejeitei vocês, vocês pecaram, eu corrigi vocês, eu trouxe vocês de novo, com amor, com cuidado, com paciência, com longanimidade. Eles não, eles eu rejeitei, não perdoei, não quero relacionamento com eles, eu quero relacionamento com vocês. Vocês foram alvo do meu amor, eles foram alvo da minha rejeição. E Deus precisa de mostrar isso para nós constantemente. Às vezes nós esquecemos disso. Meu irmão, a maior graça, o maior milagre que aconteceu na sua vida é você estar sentado aqui hoje. E eu espero que você tenha consciência do que você está fazendo aqui hoje. Eu espero que você tenha consciência do que você cantou. Eu espero que você tenha consciência do que está acontecendo aqui hoje. Eu espero que você tenha consciência da pregação do Evangelho. Eu espero que você tenha consciência disso tudo, porque isso é o maior milagre que Deus fez na minha vida e na sua. É saber que se amanhã nós não acordarmos vivos, nós estaremos com Cristo. Eu e você iremos para o céu, não porque nós somos bons, mas porque um Deus amoroso olhou para mim e não sei o que Ele viu, Ele simplesmente me salvou. Eu vou questionar o amor desse Deus? Que minha vida seja ruim, que aconteçam coisas terríveis, mas eu não posso questionar o amor de Deus, porque a maior bênção da vida Ele me deu, que foi o presente, o milagre da salvação.
O sofrimento, meu irmão, ele tem data de validade. O dia que eu morrer, acabou o sofrimento. Olha que beleza. Eu já vou fazer 39 anos, se eu viver mais 20, só mais 20 anos de dor e sofrimento, depois acabou, é uma eternidade com Cristo, alegria. Mas às vezes a gente olha para o mundo, a gente quer as coisas daqui, a gente acha que a alegria está aqui, a gente quer fazer um reino aqui, a gente quer buscar as coisas daqui, isso tudo aqui vai acabar. E se você não olhar para Cristo, não receber a Cristo, não entender o amor de Jesus, não confessar seu pecado, não se voltar ao Senhor, você pode até ser abençoado financeiramente, prosperidade aqui, mas lembre disso, prosperidade também pode ser um juízo de Deus. Tem muita gente que está recebendo um juízo de Deus, é Deus despejando uma caçamba de dinheiro na vida deles, uma caçamba de saúde na vida deles, uma caçamba de coisas boas na vida deles, porque quanto mais coisa boa acontece na vida dessas pessoas, mais longe eles estão de Deus, e as pessoas acham, Deus me ama, Deus está olhando para mim, mas na verdade, meu irmão, é o juízo de Deus. Então não pense que se está bom, é porque Deus está te aprovando, e nem pense se está ruim, é porque Deus está te desaprovando, não. Deus é um Deus soberano, Ele tem um plano na minha vida e na sua, e Ele não se revelou de maneira tão clara para nós com relação a essas coisas, e nem vai se revelar. Deus não vai te contar o que vai acontecer, Deus não vai te contar para que você... Não, aquilo que eu e você precisamos saber com relação à nossa vida, Ele já revelou nas Escrituras, e a minha vida e a sua é para a glória de Deus. Então glorifica a Deus no casamento, glorifica a Deus na criação dos filhos, glorifica a Deus no trabalho, glorifica a Deus na igreja, glorifica a Deus aonde Ele te colocou. Esse é o seu papel. Honre a Ele, ame a Ele, medite nele, pense nele e se volte a Ele em alegria todos os santos dias da sua vida. Esse povo aqui, ele recebe uma exortação de Deus por causa disso. E aí Deus encerra assim, ó, os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. A grandeza do nome de Deus é colocada em contraste com a falta de respeito que o povo tinha para com Deus. Vocês não me respeitam, vocês acham que eu não amo vocês, mas vocês vão ver fora dos limites de Israel a grandeza do meu nome. E hoje, meus irmãos, fora dos limites de Israel, Deus se revelou para nós, gentios, e hoje nós recebemos a salvação, nós entendemos, nós fomos um povo que não era povo. E isso tem que fazer a mim e você descansar. Senhor, está difícil, tá? Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não sei. Eu nem sei nem o que pode acontecer. Pode vir tragédias, pode, mas também pode vir vida boa. Deus pode mudar nossa situação. É Deus é quem faz, meus irmãos. O que eu e você precisamos de entender é ouvir o Evangelho, nos arrepender e viver obedientemente para o Senhor. E lembra disso, o Evangelho exige de mim, de você, fé e arrependimento e produz em nós obediência. Você não produz obediência, é por isso que talvez você tenta ser obediente, tenta cumprir o que deve, e você não consegue porque você está achando que a conversão, ela é baseada na obediência. Eu vou fazer isso aqui para Deus me aceitar, vou fazer isso aqui. Não, o Evangelho só exige fé e arrependimento, e é gerado em mim e você uma obediência santa. E aí começa o processo de santificação. Então que eu e você possamos entender que esse Deus é um Deus grande, que nos amou. E que se Deus quiser nos abençoar com coisas que nós desejamos, amém. Ele é Deus, Ele pode, Ele é dono de tudo. Mas não fixe os seus olhos aqui na terra. Se Deus não der, Ele é Deus. Você não canta? Se Deus der, Ele é Deus. Se não der, Ele é Deus. Se estiver doendo, Ele é Deus. Se for, Ele é Deus. Você não canta? Então vive. Eu quero coisas boas também, mas eu quero comprar uma casa, eu quero comprar muita coisa, quero ter uma vida confortável, e isso não é pecado. Mas se Deus não der, Ele é Deus do mesmo jeito. E o meu contentamento é porque Ele me deu aquilo que eu precisava, que é a salvação. Ele resolveu todos os problemas que eu tinha. Então não tente resolver os seus problemas por meios próprios. O seu problema é só um. É a rebelião contra Deus. Então se arrependa, volte-se para o Senhor. E a maior prova de amor é você estar sentado aqui hoje, ouvindo a palavra da salvação, sabendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a vida abundante que Ele prometeu existe. E não é aqui, é no céu.